Continuamos então a falar sobre o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Com as enchentes então no estado, a situação foi reconhecida pelo governo federal. O decreto então foi aprovado na Câmara e Senado, o que garante então envios de recursos sem burocracia. Em uma ação emergencial, o senador Irineu Ortiz apresentou então um projeto de lei para que seja então repassado valores do fundo eleitoral para obras de reconstrução do Rio Grande do Sul. E é com o senador agora e presidente da ProSoja Rio Grande do Sul que eu converso. Muito bem-vindo. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos. O remanejamento, então, senador, do fundo eleitoral poderia chegar, então, a mais de 2 bilhões de reais, metade do fundão, então, e o montante poderia, então, ser crucial nesse momento que a gente vê essa situação toda no Rio Grande do Sul de ajuda, né, para a reconstrução de casas, estradas, senador? Nós já entramos com esse pedido segunda-feira, através de um projeto de lei, onde nós sugerimos, e está sob apreciação agora já do Senado e deverá passar também na Câmara, para que o recurso destinado para o fundo eleitoral, que são 4 bilhões e 900 milhões, e originariamente esse valor era de 2 bilhões e 700, e aí na formulação do orçamento do ano passado foi acrescentado mais 2 bilhões e 200, onde chegou esse volume de 4.900. Nós estamos pedindo a liberação imediata de 2 bilhões e 200 milhões do fundo eleitoral para ser destinado para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Esse assunto está rodando, tem que passar pelas duas casas, tem bastante aceitação, tem algumas pessoas, alguns senadores ou deputados um pouco reticentes, mas na verdade a expectativa é boa e nós acreditamos que esses assuntos vão passar na casa e nós vamos ter esse recurso, que é um recurso pequeno comparado ao estrago do Rio Grande, mas é uma coisa que dá para usar imediatamente para a recuperação do Estado. O uso do fundo eleitoral, então, e outras propostas aí do Congresso, a gente vê na Câmara, né, também temos propostas em relação ao auxílio aos produtores rurais, postergando, então, o pagamento aí de empréstimos, proposta também de moratória, ou seja, suspensão de pagamento das parcelas, não é, senador, de 5 anos para produtores rurais gaúchos. Pelo projeto, nesse período, então, os agricultores não poderão ser penalizados com juros ou corte no fornecimento de serviço. Ou seja, a gente está falando do seu projeto, de outros projetos, outras ações aí em relação à Câmara dos Deputados, todos nesse conjunto, não é, para ajudar o Rio Grande do Sul, que acaba sendo até um orçamento de guerra, né, senador? Nós, na questão agrária, nós propusemos uma medida onde os produtores rurais nas regiões atingidas tivessem prorrogada as dívidas por 12 meses, para que nesses 12 meses de prorrogação, o ministro acabou de falar, onde concedeu 90 dias, mas melhor do que nada, sem dúvida, mas que nesses 12 meses não fosse necessário o pagamento da conta e que neste período se estudasse uma moratória. Esta moratória nós estamos projetando de 10 a 15 anos, com 2 a 3 anos de carência para as pessoas atingidas. É uma maneira de manter essas pessoas na sua atividade, porque todas elas, ou principalmente nas regiões atingidas, estão com atividades que são fundamentais para a produção de alimentos, né? Hortifruti grangeiros, animais que foram perdidos, gado, suínos, aves, né? Além das lavouras de maior extensão que foram prejudicadas, o arroz especialmente e grande parte da soja. Então, esta medida de adiar o pagamento por 12 meses é a nossa proposição. O ministro já está assinando com 90 dias. Até já tinha, antes da catástrofe, já tinha medidas sido anunciadas pelo Ministério da Agricultura, pelo ministro Fávero, onde havia possibilidade de fazer a prorrogação, tanto da dívida antiga como das prestações e tal. Mas, neste momento, em função da catástrofe, essas medidas estão superadas, né? Aquelas já não têm mais condições de se viabilizar. Então, é uma questão
de se adaptar à situação real que agora acontece, e nós temos que dar, o governo brasileiro tem que dar condições, tem que dar fôlego. Se não tiver recursos do governo, que eu acredito que não tenha, mas as instituições financeiras que utilizem os seus fundos, os seus recursos e com determinação governamental possam fazer essas prorrogações e lá na frente uma moratória para viabilizar essas pessoas que perderam muita coisa. Alguns perderam tudo, até casa, galpões, máquinas, assim por diante. Vai ter gente que, quando baixar a água, vai querer voltar para casa e não tem casa. E aí? Né? Então, a situação ela é extremamente delicada, são situações que emocionam a qualquer cidadão. Mas eu vejo que as pessoas aqui do Congresso Nacional de outros estados, os parlamentares de outros estados, a maioria deles está consciente dessa situação e deverão apoiar estas medidas e muitas outras que outros parlamentares também apresentam, mas sempre com o propósito, com o objetivo de tentar unificar as medidas. É evidente, não vai ser atendido a proposição específica do parlamentar A ou B, mas sim se chegar a um consenso em cada um dos assuntos para que efetivamente possa avançar. Pois é, nessa nota a gente está vendo muitas perdas, ainda não contabilizadas, mas já faladas aqui. A gente fala constantemente na produção do arroz, que ainda tinha que 17% ainda faltava para finalizar essa colheita, soja, milho primeira safra, a gente vê os animais que foram mortos, a avicultura, acabei de conversar com a Asgav, não fala num desabastecimento aí para o Rio Grande do Sul, mas relata de problemas em relação à logística toda para levar essa proteína, né, para todo o estado e também para fora do Rio Grande do Sul, ou seja, são muitas complicações que a gente observa e o nosso produtor rural aí nessa ponta, não é, dessa situação toda. E quando o ministro fala, não é, em relação a essa suspensão, prorrogamento dessa dívida deles aí por 90 dias, o ministro até falou, tanto para custeio quanto para investimento. É um fôlego nesse período aí, quando a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, né, para a região sul, região metropolitana de Porto Alegre, o interior, enfim, é muita coisa acontecendo e essa ajuda chegando, não é, o senador, minimiza um pouco essa situação. Não, sem dúvida, né? A região atingida, ela tem, além do que eu já citei, hortifrutigranjeiros e animais que foram perdidos. A lavoura de arroz, 17% faltava colher e dificilmente vai dar condições de colheita, porque a maioria ficou embaixo d'água. Então, este percentual, o próximo a esse, talvez alguma coisa dê para colher ainda, está praticamente perdida. Não vai ter jeito. A soja, por exemplo, o Rio Grande do Sul tinha uma projeção de colher 22 milhões de toneladas, né? Mas restava colher antes da chuva em torno de 1 milhão e 500 a 1 milhão e 600 mil hectares. As pessoas teve um dia ontem ou anteontem que não choveu, que iniciaram ou reiniciaram a colheita. E eu recebi vários bloquetos, vários como é que chama? Documentos que saem da empresa que recebeu o produto, aonde umidade extremamente alta, de 23% a 24%, grãos ardidos de 20% a 30%, aonde alguém que entrega 100 quilos ou 100 sacos, sobra para ele líquido em torno de 30%, 35%, 40%, o resto já é perda. Então, se nós iríamos colher nesse 1 milhão e 600 mil hectares, se nós iríamos colher algo em torno de 4,5 a 5 milhões de toneladas, seguramente mais da metade deste soja já está perdido, que está brotando no pé e agora chove de novo, e o que não está brotando está podre, está ardido, né, e não tem condições de comercialização normal. Né? Então, o prejuízo na área da soja, que é a grande commodity que foi, em termos de valores, a mais atingida, tem esses números. O arroz também, e as culturas de menor espaço físico, que são fundamentais, o que poderá alterar o preço dos produtos, porque vai faltar ou vai diminuir, não vai ter suficiente. Arroz talvez não tenha problema, até porque a safra foi boa, né? E existe, logicamente, a condição de importar de outros estados algumas coisas,
que poderão eventualmente faltar, mas o mercado deverá se ajustar. De toda forma, os grandes prejudicados no setor agrário são os agricultores, aqueles que estão lá no campo. Lógico, sem desconsiderar de forma nenhuma os prejuízos das pessoas que moram nas cidades, onde o número de pessoas é muito maior do que as pessoas do campo, que perderam suas casas, seus pertences, enfim, muitas coisas, sem considerar as perdas dos órgãos públicos, né? Estradas, rodovias, hospitais que foram afetados e tal, onde também nós encaminhamos um projeto de lei solicitando que as prestações que o governo do estado do Rio Grande do Sul deve para o governo federal sejam adiadas de pagamento e que no decorrer do saldo do ano de 24, 25 e 26, os recursos que seriam destinados para pagamento da dívida do governo do estado com o governo federal sejam utilizados na reconstrução do estado. É muito dinheiro? É bastante. Da que chega? Acredito que não. E neste período, mais lá para o final do ano 26, se faça um reestudo, um reexame da situação toda do débito, da dívida do Estado com a União. E nessa questão já se está articulando que tem outros estados que também devem, né, que poderão ser renegociados conjuntamente, com taxas diferentes, até porque muitas pessoas imaginam e falam, especialmente quem lida com as contas do Estado, acreditam e dizem, pelos cálculos, que essa conta já foi paga, se não foi paga 100%, quase 100%. Então, tem que revisar essa conta, e essa conta deve ser revisada após este período de não pagamento de prestação, com a utilização do recurso para a reconstrução das ações e das coisas públicas que foram danificadas. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua participação em entrevista aqui hoje comigo, no nosso jornal Agro Mais 17 horas. E até uma próxima oportunidade para a gente ir atualizando essas ações, esses projetos, né, que estão ocorrendo lá no Congresso Nacional. Obrigada, viu, senador, e até uma próxima. Obrigado, um abraço a todos.